Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos falar nesse momento sobre como Deus autentica a sua mensagem. Como Deus autentica aquilo que Ele realmente enviou, que Ele falou. Qualquer forma que Deus chega ali e fala, esse ensinamento é meu, realmente. Ele chega ali e autentica aquele ensinamento, né? Porque hoje temos tanta confusão, tanta discórdia, tanta divergência doutrinária entre as igrejas, né? Entre o próprio grupo da mensagem, tanta divergência, né? Mas como você saber, né, aquilo que é verdadeiro, aquilo que não é, né? Que é verdadeiro e aquilo que é falso? Como que Deus autentica? Como que Deus chega ali? Porque Deus sabia, por ser onisciente, né? Por ser onisciente, Deus sabia que essa confusão religiosa viria. Que cada um iria ler a palavra de Deus, iria ter o seu entendimento acerca da palavra de Deus, né? Cada um iria ler ali, iria ter o seu entendimento. Só que a palavra de Deus é o padrão, então não pode haver dois ensinamentos, uma divergência da palavra, os dois estão certos. Vamos entrar então nesse assunto aqui, como que Deus vindica a sua palavra. E para começar, vamos ler São Mateus 11, 20, onde está escrito: então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haver arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que teriam se arrependido com saco e cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até ao céu, serás abatido até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Tiro e Sidom no dia do juízo do que para ti. Vamos orar? Senhor Deus, rogamos as tuas bênçãos nesta noite sobre nós e tua direção, Senhor. É tão fácil a gente cometer erro e falha. Vem nos dirigir, Senhor, nos mostrar nossos erros, nossas falhas, Pai, para que possamos, Senhor, acertar nossas vidas diante de Ti e com a palavra, Deus. Rogamos as tuas bênçãos nessa palavra. Unge os lábios que vão falar e os ouvidos que ouvirão, ó Deus. Nós entregamos esse culto em tuas mãos, no nome de Jesus, amém. Deus abençoe cada um de vocês. Podem assentar-se. Pode assentar. Então vamos entrar nesse assunto aqui, como Deus autentica a sua mensagem. Nós sabemos que a palavra de Deus é o padrão de Deus. É o padrão. Porque Satanás vem com suas interpretações, porque Satanás foi o primeiro pregador da palavra de Deus, né? Como nós falamos nessa manhã, ele foi o primeiro intérprete. Ele chegou em Eva e falou: Eva, não foi isso que Deus te disse? No dia que comer dessa árvore, certamente morrereis. Então ele foi ali e pregou para Eva, mas colocou um não ali. Deus falou: certamente morrereis, mas o diabo colocou: certamente não morrereis. Olha a astúcia do diabo, ele não negou a palavra. Ele apenas colocou ali um não ali. Somente uma coisinha de nada ele colocou. E Eva deu atenção a isso e caiu da palavra. E o mundo hoje está nessa condição aí. Criancinhas nascendo doentes, né, mortes, assassinatos na terra. Sempre que você ouvir a sirene de uma ambulância levando alguém, você tem que pensar que a culpa disso foi de uma mulher descrer da palavra de Deus.
Agora o diabo hoje usa a mesma tática. Mesma tática. Eu estive ali ontem na Praça da Sé, pregando ali, e ali é cheio de pregadores naquela praça. E um deles falou para mim, irmão, Deus não se importa com ensinamentos, né? Deus não se importa com ensinamento, irmãos. É a graça que nos salva. Não são costumes, não são coisinhas da Bíblia, pequeno ensinamento que Deus vai importar com isso, irmão. Nós podemos divergir, ficar brigando por essas coisinhas, né? Como se a graça de Deus, numa pessoa, fizesse ela negar a palavra, né? Jesus falou ali em Mateus 4,4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, toda, 100%, não é 99%, mas 100% da palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo quer enganar você, falar para você que não é dessa forma. Não é dessa forma. Né? Então as pessoas vivem nesse engano. Então você vê como que as pessoas fazem confusão ao tentar entender a palavra de Deus. Elas fazem confusão. E Gálatas 1:8, né? Gálatas 1:8, Deus vem também e nos prova isso, que aquele que aumentar uma coisa da palavra está condenado, não importa, está condenado. Né? E olha a confusão que há no mundo hoje, tantas denominações diferentes. Por quê? Porque cada pessoa interpreta, cada igreja, cada teólogo interpreta a palavra da sua maneira, segundo o seu entendimento. Ele olha ali da maneira dele e vê ali o que bate, o que o entendimento dele consegue captar, né? Ensina e faz a sua denominação. E as pessoas cegas, ignorantes, não sabem como que Deus autentica a sua palavra, creem nesses homens. Por isso que essa denominação tem milhares de membros. Você vê ali as igrejas, né, com milhares, milhões de membros até. Por causa do quê? As pessoas não param para examinar o ensinamento dela. Né? Não param para examinar o entendimento. Porque eles vão pelo entendimento daquele homem, daquele pastor, daquele bispo, daquele homem, né, o papa e assim por diante. Eles se creem naquele entendimento que aquela pessoa tem. Mas como que Deus vindica, autentica uma mensagem verdadeira? Será que Deus tem autenticado a mensagem católica? Será que Deus tem autenticado a mensagem luterana? Será que Deus tem autenticado a mensagem metodista? Será que Deus tem autenticado a mensagem batista? Será que Deus tem autenticado a mensagem adventista do sétimo dia? Será que Deus tem autenticado a mensagem dos mormons? Será que Deus tem autenticado a mensagem da denominação Testemunho de Jeová? E por aí vai, você pode colocar todas as denominações. Deus tem autenticado o entendimento deles. Como que Deus autentica o seu ensinamento? Você sabe que aquela pessoa está falando algo correto com a palavra de Deus. Como você sabe disso? Porque se tiver errado uma coisinha, não importa, o diabo vem e fala que isso não tem problema. É lógico, o diabo é a tática dele, sempre fazer a pessoa razoar. Deus não vai condenar você por causa disso. Você é uma pessoa sincera. Mas, gente, não é sinceridade que vai salvar ninguém. Olha Marcos 7,7. Jesus falou, em vão vocês me adoram, ensinando doutrina que são mandamentos de homens. Olha só, ensinando doutrina que são mandamentos de homens. Doutrinas. O que é doutrinas? Né? As pessoas fazem confusão até com isso. O que é doutrina? Cada igreja vem e fala ali o seu pensamento sobre doutrina. O que é doutrina? Doutrina quer dizer ensinamentos. É isso que quer dizer doutrina. Ensinamento. E Efésios 4:4 fala, há somente um corpo, uma igreja e uma só fé, somente um ensinamento. Não tem dois ensinamentos sobre o mesmo assunto, a mesma doutrina, não. É uma só doutrina. E a igreja está edificada sobre a doutrina dos apóstolos e profetas. Efésios fala isso, Efésios 2, o 1 fala isso. A igreja está edificada sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas.
Agora, as pessoas podem ler aqui os profetas e os apóstolos, e cada um vai ter um entendimento. Um entendimento. Agora, como que Deus vindica aquilo que realmente é o que os apóstolos estão falando? Que cada pessoa vai ler ali e vai ter a sua concepção. Ela vai ler aqui e vai falar, né? Um fala o quê? Que Deus são 3 pessoas. O Pai e o Espírito Santo são 3 pessoas. O outro lê e fala, não, Pai e Espírito Santo são 2 pessoas, porque o Espírito Santo não é uma pessoa, é uma força ativa. E vai lá e encontra sua escritura, e os que falam que Deus é 3 pessoas, vai lá e encontra também sua escritura, lá no batismo de Jesus, lá veio 3, lá não veio, o pai falou, e o filho aqui, e a pombinha veio e falou também, são 3 pessoas. E veio outro e fala, não, Deus é uma pessoa, somente uma pessoa, não 3 pessoas. Como que você vai saber qual que é a verdade deles? Como que Deus autentica a sua mensagem? E mostra que aquela pessoa está certa, está com a verdade. É isso que nós vamos falar hoje, como Deus autentica a sua mensagem. Porque, gente, uma coisa errada aqui, a pessoa está condenada. Ah não, mas Deus não vai condenar por pouca coisa. O lava-pés, João 13. Jesus falou, lavou os pés e falou. E falou ali. Como vos fiz, façais vós também. Como vos fiz, lavei vossos pés, façais isso também. Né? Façais isso também, lavai o pé um do outro. E vem um e fala, não, isso aí é só um símbolo, não precisamos seguir símbolo algum. Isso simboliza a humildade, se não tiver humildade, isso não é necessário fazer. Né? A pessoa vem e dá a interpretação que ele acha. Não, isso aí não quer dizer lavar o pé do irmão, que é isso, que a pessoa ajoelhar e lavar o pé, que isso aí não vai salvar ninguém. Né? O outro vem e fala, não, está na escritura, temos que seguir, porque Jesus falou, eu dei o exemplo para que vós façais isso também. Então cada igreja vai seguir ali o seu entendimento. E aquele que tiver com o entendimento errado, será condenado. É o que diz a palavra, não é? A palavra é o padrão que Deus vai julgar o mundo naquele dia. Deus não vai julgar o mundo através de nenhuma igreja, mas através de sua palavra, de Jesus. Jesus é a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E quando você vai para Apocalipse 22, novamente, vem ali a palavra, 22, 18 e 19 nos fala, mostrando que a palavra é o padrão, é através da palavra que Deus vai julgar o homem. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão descritas neste livro. Está vendo aqui? E que aumentar uma coisa, tirar uma coisa desse livro, será condenado. Então esses homens que falam que tanto faz, que Deus só quer o coração, que não importa, somos salvos pela graça, né? Pela graça, e seguir a Bíblia, não seguir, não quer dizer nada. Mas como não quer dizer nada, gente? Está falando aqui, a palavra está falando, mas o diabo é tão astuto que engana as pessoas. E elas creem que realmente estão salvas, né? Mesmo negando a palavra, e eles falam na sua cara, mas o que tem agora? Né? Isso e aquilo? Só por causa da mulher ensinar? Por que a mulher não pode ser pastora? Né? 1 Coríntios 14, 34, 35 fala, não permito que a mulher fale na igreja. Ah, mas isso aí foi só para a igreja lá de Corinto, era uma coisa local. Porque a igreja de Corinto era isso, aquilo outro. Né? As mulheres falavam, levantavam. Então Paulo falou para aquela igreja de Corinto, né? Para ela, não, para a mulher, não é para nós hoje, é para aquele tempo lá. Mas como, né? Como que é para aquele tempo lá? E as pessoas acreditam nesses homens, porque são teólogos. A igreja dele tem 500 anos. E a outra tem 2000 anos, então eles acreditam naquilo, estão fundamentados naquilo, né, no entendimento daquela igreja. Mas Jesus falou, examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Nós seremos julgados por uma igreja, não é esse o filtro que nós temos que entrar, gente, mas é o filtro da palavra, é o que a palavra diz. E em 1 Timóteo 2, versículo 9, fala o quê? Não permito que a mulher ensine, nem use autoridade. Porque Adão não foi enganado.
Mas Eva foi enganada. Então ela caiu em transgressão. Né? Tá vendo? Já saiu de Corinto, foi já para o grande pregador Timóteo, para ele levar esse ensinamento para o mundo. Então a palavra de Deus foi escrita apenas para uma cultura, para um povo, para um tempo. Né? Que nem as igrejas falam hoje. Não, isso é uso e costume. Isso não é doutrina, é uso e costume. Cada igreja pode ensinar as mulheres a se vestir da maneira que eles queiram ensinar. Isso aí não vai interferir na salvação de ninguém. Né? E as pessoas tolas, como Eva, acreditam nessas pessoas. Não sabem que elas estão inspiradas, né? Ungidas por Satanás. Satanás que usa as pessoas para torcer a palavra como torceu para Eva. Né? Mas como que Deus vindica a mensagem dele? Autentica e fala, esta é minha mensagem. Olha a maneira aqui, não é mesmo? São João 9. São João 9 fala da cura de um ceguinho de nascença. O homem era cego de nascença e Jesus foi lá e fez lodo com a saliva e falou para ele lavar no tanque, ele lavou e foi curado. E os sacerdotes interrogaram aquele rapaz, né? Chamaram os pais dele, esse é seu filho? É. Mas como ele foi curado? Não sabemos como foi curado, porque o sacerdote já tinha falado, se alguém falar algo de Jesus, bom de Jesus, será expulso da sinagoga. Olha só, o espírito denominacional qual que é? Evitar que as pessoas ouçam, que as pessoas ouçam a palavra de Deus. Porque a Bíblia fala bem claro, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. E esse espírito tem que ter entrado até mesmo nos grupos que professam crer na mensagem. Né? Não converse com fulano. Se você tem algo a tratar coisa sobre negócio, mas não entra na parte religiosa, na parte de doutrina, não converse com ele sobre doutrina. E os irmãos chegam a falar com todo orgulho, né? Na minha casa, passando na porta para dentro, eu não quero que falar sobre doutrinas. Para quê? Porque o diabo quer evitar que ele ouça a palavra de Deus. Até nessas pessoas que traduzem a mensagem é a mesma coisa. Não vou falar sobre doutrina aqui, sobre a mensagem, sobre a doutrina da mensagem aqui dentro. Né? E pode perguntar para esses homens, me responda alguma coisa da mensagem. Não vou te responder não vou falar sobre esse assunto. Política, não é mesmo? Fazendo política, né? O diabo não quer falar sobre a palavra, evitar sobre falar sobre a palavra. Sendo que Paulo falou, examinai tudo, retende o bem. Se alguém falar para você, o meu plano tem que voltar para pregar. Fala para ele, onde está isso, irmão? Mostra para mim aonde que é. Jesus já voltou ali na nuvem. Aonde o meu plano ensinou tal coisa, irmão? Mostra para mim. O sétimo selo foi revelado. Foi aonde? Mostra-me aonde o sétimo selo foi revelado. O Mombrando conclui a mensagem. O sétimo selo dizendo, 6 selos foram revelados. E Deus não falou para nós nada do sétimo selo. E ele chega a falar, o sétimo selo não será dado a conhecer, para que o diabo não tome posse disso e faça um grande estrago através disso. Mas o sétimo selo tem que ser revelado, o Mombrando tem que voltar para revelar o sétimo selo, porque é ministério do sétimo anjo revelar o mistério do sétimo selo. Mas o Mombrando fala o contrário na mensagem. Provando a sua palavra, 271, ele fala o quê? Provando a sua palavra, 271. Era para o sétimo anjo abrir 6 selos, não 7. 6 selos é o ministério do sétimo anjo. Revelar 6 selos, não 7 selos. Isso pregou em 64. 64. Então é a conclusão da sua mensagem. Ele não voltou a falar mais sobre esse assunto aqui. E também na mensagem, o futuro lar, 162, o Mombrando fala, a nuvem de anjos abriu 6 selos. Aquele estrondo que deu ali, abriu 6 selos. Na mensagem, a nuvem de anjos abriu 6 selos. O futuro lar, 162. Está vendo aqui? 6 selos apenas. Não 7. Em várias mensagens, o Mombrando fala, o sétimo selo Deus escondeu de nós. Né? A alma encarcerada hoje, ele fala isso. E na mensagem, os ungidos dos últimos dias, pregado 65, 262, o Mombrando fala, a terceira puxada foi a revelação dos 7 selos. Foi a revelação dos 7 selos. Você vê a coisa? Então mostra o quê? Mostra que os grupos estão longe da mensagem mombrana. Estão enganados e são denominações. Na mensagem União Invisível da Noiva, 19, Mombrando fala, não estou esperando por avivamento em nossa geração.
Estou esperando pela segunda vinda. Tá vendo? Isso aqui quebra tanto essa heresia que o Bruno tem que voltar e fazer um avivamento na terra. Tem que haver um avivamento na noiva. Eu falo, acabou o avivamento, esse é o último sinal, não resta mais avivamento nenhum. Não estou esperando avivamento nenhum, estou esperando a segunda vinda. 65 ele falou isso? 65. Como falar que esse cara ali foi segunda vinda, já se cumpriu a segunda vinda? Esse ministério Filho do Homem nesse último dia, não foi Filho de Deus que manifestou através de William Branham, mas foi o Filho do Homem, os sinais provam isso, não Filho de Deus. Só na mensagem, um julgamento, como a Brana fala ali 5 vezes, na mensagem de um julgamento, que não foi o Filho de Deus, mas Filho do Homem. O Filho de Deus foi nas eras da igreja, com poucos sinais, pouca luz, não havia discernimento dos corações das pessoas, mas em meados do século XX, Deus mudou a sua forma de Filho de Deus, que quer dizer Deus de uma forma invisível, uma forma sobrenatural, e mudou para Filho do Homem, que é Deus de uma forma literal, humana, onde ele trouxe toda a palavra e discerniu os corações das pessoas e fez sinais e maravilhas nunca visto antes na terra. Nunca visto antes na terra. Esse ministério tão poderoso. Né? E também essa foto aqui, examinada pelo FBI, 2 dias examinando a foto, falou, é a única foto que parece um ser sobrenatural. Essa luz aqui é a mesma luz que esteve sobre Moisés e sobre Paulo no caminho de Damasco, que guiou Paulo e fez sinais e maravilhas. Essa luz falou para Paulo, eu sou Jesus a quem tu persegues. Porque fisicamente ele está no trono da intercessão hoje. Está no trono da intercessão. O Romano fala isso em várias mensagens depois de 63. Ele está no trono da intercessão hoje. O que está conosco hoje, né? A luz é o Logos, que fez todos esses sinais, né? Todos os sinais que fez através de William Branham. E aqui Jesus curou esse ceguinho aqui em João 9. Então chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Jesus é pecador, né? Dá glória a Deus. Respondeu ele, pois, e disse, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora eu vejo. Havendo sido cego, agora eu vejo. E tornaram a dizer-lhe, que fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhe, já vou-lo disse, e não ouvistes. Para que eu quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer vós também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram, discípulos dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes, nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é. Contudo, me abriu os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam-lhe eles e lhe disseram-lhe, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós, expulsaram-no. Mas você viu o que isso aqui falou aqui antes? Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Aquela menininha cega, mais ou menos 10 ou 11 anos, né? Aquela mocinha cega ali, naquele dia, naquela cidade de Denver, nos Estados Unidos da América, né? Perdeu o papaizinho dela naquela multidão toda ali que estava naquela campanha ali, cheia de gente ali, ambulância ali, pessoa deitada em macas, e menininha ali, papai, papai. E uma Brana viu aquilo ali, aquele quadro, papai, perdi papai. E uma Brana ficou com sentimento de piedade pela menininha. Então uma Brana foi na frente dela e deixou ela tocar nele. Ó, desculpe, Senhor, ela falou, desculpa, Senhor. Eu perdi papai, estou procurando papai. Por que você está aqui, menina? É que eu ouvi falar que esse homem chamado Brana, tem orado e curado cego de nascença aqui. E eu nasci cega. E eu preciso ver esse homem, mas eu perdi papai. O Bruno falou, mas você creu no que você ouviu falar desse homem? Você crê que se ele orar por você, você será curada?
E a menininha falou, sim, eu creio, mas não tem como encontrar esse homem porque eu perdi papai. Aí uma Brana falou, mocinha, eu sou o William Brana. A mocinha segurou na barra da calça dele, por favor, me ajude, me ajude. Então o irmão Brana colocou a mão sobre a cabecinha da menina e falou, Senhor, há 2000 anos atrás, Senhor, uma descendente dessa menina ajudou a levar a tua cruz ao Gólgota, Senhor. Uma descendente dessa menina, a menina era negra, né? Uma descendente dessa menininha ajudou a levar a cruz, Pai. Simão Sirineu, é isso mesmo? Esqueci o nome do irmão que levou a cruz de Jesus. Ajudou Jesus a levar a cruz. Até ali. Sirineu, né? Simão Sirineu, algo assim. Senhor, então a menininha abriu seus olhos e viu. E todas as pessoas chegaram correndo no irmão Brana, querendo tocar em William Brana, né? Depois que ela enxergou ali. Se esse homem fosse falso, gente, né? Deus teria feito isso através dele? Né? Hoje eu estava ouvindo a filha de T.L. Osborne falando de William Brana. Meu pai, quando viu o William Brana ali, aquela menina cega e surda. Meu pai, quando viu aquela menina chegar diante de William Brana falou com uma voz meiga, suave. E eu estava ali preparado para gritar, como eu fazia, como a igreja pentecostal fazia, gritar e lutar. E de repente o William Brana só falou, espírito de surdez, de mudez. Eu te expulso agora, no nome de Jesus. Nunca mais volte nessa menina. De repente a menina enxergou e ouviu. Ele falou, meu Deus, eu estava preparando, ele estava fechando o olho para começar a gritar. E de repente a menina estava correndo para lá para cá, enxergando perfeitamente. Mas ele não percebeu. Ele não percebeu que aquilo não era para um show. Eles pensavam que as pessoas querem ver o sinal de Deus, mas não querem a voz do sinal, o ensinamento, a mensagem que vem, porque Deus não faz sinais e maravilhas apenas para entreter ninguém. Quando ele envia sinal, foi o que ele disse para Moisés lá no deserto, Moisés, como o povo vai crer em mim, Senhor? Te dá 2 sinais, vocês não ouviram a voz do primeiro sinal, eles ouvirão a voz do segundo sinal. Então o sinal de Deus é para vindicar a sua mensagem, para vindicar o seu profeta, para vindicar o seu profeta, para vindicar a sua mensagem. Porque um profeta é o quê? Ele é a boca de Deus, como está em Amós 3,7. Amós 3,7 fala isto. Amós, está claro na Escritura Sagrada. Você lê a Escritura Sagrada, você vai ver isso. Amós 3,7 fala o quê? Porque Deus não fará coisa alguma sem revelar seus mistérios, seu segredo aos seus servos, os profetas. Ah não, o profeta acabou, não tem mais no Novo Testamento. Como que não? Jesus falou em Mateus 10:41. Mateus 10:41, Jesus falou que recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá também galardão de profeta. Mas eles falam, né? Satanás vem e tenta torcer a Bíblia e fala, mas Lucas 16:16 fala que a lei dos profetas durar até João. Mas gente, se você ler a palavra de Deus, você vai ver que João morreu, em Mateus 14 João morreu. E em Mateus 14 João morreu, e em Mateus 24, em Mateus 23, 34, melhor dizendo, Mateus capítulo 23, versículo 34, Jesus falou, e eu vos enviarei profetas na terra, e vocês vão perseguir de cidade em cidade, eu enviarei profeta, Mateus 23, 34. E quando você vai lá em Atos 21, Atos 22, né, por ali você vai ver o profeta Ágabo, E quando você vai lá em Efésios 4:30 também, ali também nos fala que Deus deu um para pastores, doutores, evangelistas, profetas, né, mestres, para aperfeiçoar o corpo, para aperfeiçoar a igreja. Então você vê que é necessário um profeta. E quando você estuda a vida de William Branham, ele foi o primeiro, Moisés foi o primeiro, o verdadeiro sempre vem primeiro, primeira nota de 100 verdadeira, de dólar verdadeiro. Depois é feita as falsas. Se Moisés tivesse vindo depois de Jambres e Jambres, ele seria o falso, o personificador. Seria ele. Mas não, ele veio primeiro, Moisés veio primeiro, William Branham também veio primeiro nesse ministério.